Olá, tudo bem? Nós vamos para o nosso quarto estudo a respeito da Palavra de Deus. Nós temos seguido uma série de estudos e aqui nós já falamos a respeito das Sagradas Escrituras e nós também já falamos a importância da oração e aqui também nós falamos um pouquinho a respeito da origem do mal. Hoje o tema vai falar a respeito da salvação. Agora, normalmente quando apresentamos esse tema, a pergunta que surge na mente das pessoas é: salvo do quê? Afinal, do que nós precisamos ser salvos? Bem, quando nós estudamos esse tema nas Sagradas Escrituras, nós temos algumas respostas. A primeira é que nós somos salvos dos nossos inimigos. Por muitas vezes nós vemos Davi fazendo esta oração, onde ele clama salvação por causa que está sendo perseguido pelos seus inimigos. Em alguns outros momentos nós percebemos que Deus também, ele tem o poder de nos salvar de nossas enfermidades, de nossas doenças, tal como foi com o rei Ezequias ao clamar ao Senhor por cura. Mas essa não é o principal fator de salvação que nós precisamos. O principal fator de salvação que nós necessitamos é sermos salvos da condenação do pecado. E Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, ele resumiu a sua missão exatamente desta maneira. Ele diz que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, mais uma vez a palavra de Deus enfatiza essa missão do céu, porque o texto diz que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna é unicamente possível através da vida do Filho de Deus. O pecado, ele nos trouxe consequências terríveis, doenças, ele trouxe também separação, tristeza, mas talvez a pior de todas as consequências não tenham sido essas, mas sim a separação entre nós e o nosso Criador. O pecado ocasionou uma lacuna entre nós e o nosso Pai de amor. Além disso, o pecado também, ele trouxe as consequências terríveis da morte. A morte não apenas temporária, mas o pecado ele traz consequência de morte eterna. Queridos, nós precisamos desesperadamente da solução para o nosso problema. E Paulo nos apresenta na sua carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. E por meio do pecado a morte, e assim a morte passou a todos, porque todos os homens pecaram. Agora, quando Paulo continua discorrendo a respeito das consequências da entrada de um pecado no mundo, nós percebemos que são consequências terríveis, mas além disso, Paulo enfatiza que a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo, é mais que suficiente para poder resolver o problema do pecado. A graça de Cristo é mais que suficiente, querido. Por isso ele nos diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda na carta aos Romanos, no capítulo 6 e o versículo 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus já nos concedeu a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, mas aquele que não tem o Filho, esse também não tem a vida. Nós só podemos ter a certeza da salvação unicamente por meio de Cristo Jesus, vivendo em nós, quando nós entregamos também o nosso viver para Ele. Que assim seja. Deus convida a mim e a você a aceitarmos, a recebermos a salvação que gratuitamente, que bondosamente, misericordiosamente Ele já nos ofereceu. Que Deus te abençoe.